E aí pessoal, beleza? Hoje meu grupo irá apresentar sobre o regime tributário do Simples Nacional. Os componentes do grupo é eu, Luiz Fernando, o Elber, Alexandre, Milena e Apoliana. O Simples Nacional surgiu após a Lei Complementar número 123, tá, de 2006. No ano de 2006 ela foi criada e entrou em vigor em 2007. O Simples Nacional é um regime tributário que possui um recolhimento mensal. E esses tributos são recolhidos por uma guia única, tá? Chamado de DAS, que significa Documento de Arrecadação Simplificado. Nessa guia DAS, ele está incluso 8 tributos, sendo ele tributo de competência federal, de competência estadual e de competência municipal, beleza? Os de competência federal são IRPJ, IPI, se a empresa ela for uma empresa industrial, uma fábrica, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, PIS, COFINS, tá? O CPP. Já de âmbito estadual está incluso o ICMS e de competência municipal está o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço Estadual. O ICMS, que é circulação de mercadoria, e federal, aqueles outros impostos que eu acabei de dizer, beleza? Quem pode optar pelo Simples Nacional? O Simples Nacional, ele foi criado, tá, para facilitar as microempresas e empresas de pequeno porte, beleza? A diferença entre as microempresas e empresas de pequeno porte está no seu faturamento. As microempresas, elas podem faturar anualmente de 0 até 360 mil reais, beleza? Passou de 360 mil reais, ela se enquadra em outro perfil de negócio, que são as empresas de pequeno porte, e deixa de ser as microempresas. As empresas de pequeno porte, elas podem faturar de 360 mil reais até 4,8 milhões de reais, que esse é o teto máximo que uma empresa pode faturar ano optante pelo Simples Nacional. Se você quer abrir uma empresa, ou você trabalha como contador e o cara quer abrir uma empresa, e ele te fala que o ramo da empresa é um ramo de comércio, tá? O ramo de comércio, ele tem a sua tabela de alíquota, tá? Que o comércio ele entra no anexo 1. Então, o Simples Nacional é dividido por anexos, como eu disse. Tem o anexo 1, 2, 3, 4 e 5. O anexo 1 está relacionado ao comércio, lojas em geral, comércio de roupa, loja de roupa, essas coisas, restaurante. O anexo 2, fábricas e indústrias, tá? O anexo 3, eles oferecem, são empresas que oferecem serviços, tá? De instalação, reparo, manutenção. O anexo 4, são empresas que fornecem limpeza, vigilância, obras, construções de imóveis, tá? E serviços advocáticos, tá? E o anexo 5 são empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros. Então o Simples Nacional, ele foi criado com uma das vantagens dele é o DAS, que eu não preciso ficar entrando, hoje a gente vai tirar a guia para recolhimento de PIS e COFINS. Hoje vamos recolher o IRPJ. Não, o Simples Nacional ele foi criado para facilitar, pessoal. Ele foi criado para facilitar, tá? Uma das vantagens foi a facilidade que ele tem através do DAS, tá? Documento de Arrecadação Simplificado, que tem todos esses tributos. Você pode emitir ele é pago mensalmente, tá? Então você pode emitir ele no mês de janeiro e pagar no mês de fevereiro, e assim sucessivamente, tá? Esse valor de lucro que você tem que ter até 4,8 milhões, de 0 a 4,8 milhões, você pode optar pelo Simples Nacional. Esse valor é anual. Se ultrapassar, você já não entra, você já não pode optar pelo Simples Nacional, tá? Lembrando que o Simples Nacional, ele é um regime tributário, assim como o lucro real e o lucro presumido, a gente tem o Simples Nacional, beleza? Em dezembro de 2006, foi aprovada a Lei Complementar de número 123/2006, instituindo o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, também conhecido como Simples Nacional.
alterando assim a antiga legislação do Simples Federal, e entrou em vigor a Lei Complementar de número 123/2006 a partir da data de 1º de janeiro de 2007. O Simples Nacional estabeleceu as normas gerais relativas ao tratamento tributário, diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Portanto, todas as micros e pequenas empresas registradas que estejam dentro do limite de faturamento estabelecido, ramos de atividades não vedados pela lei e que não estejam em débito com a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e nem com a Seguridade Social, que podem participar do Simples Nacional. Na data de 22 de dezembro de 2008, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei Complementar de número 128, de dezembro de 2008, a qual se deu redação e revogou alguns preceitos da Lei Complementar de número 123, de 14 de dezembro de 2006, a chamada Lei Geral da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Agora eu vou relacionar as alterações mais importantes já regulamentadas pelo Comitê Gestor de Simples Nacional. O transporte intermunicipal e interestadual de cargas em 2007 estava no anexo 5º, sendo que o ICMS era do anexo 1º. A partir de 2008 estava no anexo 3º. Já o ICMS continuou no anexo 1º. Instalação, reparos e manutenções em geral, bem como os ignaram, solda, tratamento e revestimento em materiais foram incluídos no anexo 3º no ano de 2009 até o momento. Profissionais de ensino médio, curso técnico e pilotagem preparatórios para cursos vedado até 2008, passou para o anexo 3º a partir de 2009. Escolas livres de línguas estrangeiras, artes, cursos técnicos e gerenciais, até 2008 estava no anexo 4º. A partir de 2009 passou para o anexo 3º. Escritórios de serviços contábeis passou do anexo 5º para o anexo 3º a partir de 2009. Produção cultural e artística, produção cinematográfica de cenas árticas passaram do anexo 4º até 2008 para o anexo 5º. Produção cinematográfica e de artes cênicas passou do anexo 3º para o serviço de comunicação, artigo 3º. Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS passou de ISS diretamente ao município até 2008 para 2º, ICMS mais ISS do artigo 3º em 2009. As construções de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sobre a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, passou a contar no anexo 4º. Tomografia, diagnósticos médicos por imagens, registros gráficos e métodos ópticos, bem como ressonância magnética, bem como serviços de prótese em geral, inclusive dentária, passaram para o anexo 5º. Em 2009, as principais mudanças que passou a acontecer foram em julho, onde o microempreendedor individual passou a poder optar pelo Simples Nacional. Em 2010, foi apresentado o PLP de 591, onde alguns itens da Lei Geral, como processamento, abertura de registro, funcionamento, exclusão de ofício e recuperação de judicial especial. Além disso, fixava os novos limites para o valor de receita brutas e a classificação de micros e pequenas empresas, alterando assim o processo de recolhimento de tributos e contribuição em cativação de empresas e sócios, além de apresentar mais uma norma que abrangia a substituição tributária e a antecipação de fronteira do ICMS. Em 2011, a Lei Complementar de 139, que é originada pelo PLP de 591 e PLC de 87/2011, onde 139 ela reajustou em 50% o teto da receita bruta anual que era para as pessoas optantes pelo Simples Nacional. Definiu as empresas exportadoras que poderiam oferir a receita no mercado externo em até 3.600, sem perder o enquadramento, e abrangeu o parcelamento de dívidas tributárias, onde todos optantes em até 60 meses. Em 2012, o PLP de 237 propõe levantar o teto para o enquadramento de micros e pequenas empresas e adotar alíquotas variáveis para a atribuição do Simples, seguindo assim o modelo de IRPF, criando uma regra de transição para o regime de lucro presumido.
Em 2013, a tramitação do PLP de 221 teve continuidade. Em maio, foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados destinada a proferir parecer sobre o projeto. Assim, foi instalada a comissão especial que promoveu audiências públicas e convidou os Ministérios da Fazenda e de micro e pequenas empresas. No ano de 2014, a principal alteração foi em relação à comercialização e manipulação de medicamentos. Quando sob encomenda, eles passaram a ser anexo 3 e os demais casos passaram a ser anexo 1. Já em 2015 a 2017, houve várias alterações, como, por exemplo, em relação ao transporte, que foi uma das principais, tanto intermunicipal quanto interestadual, em área metropolitana, inclusive fluvial, como também o frete contínuo para transporte de passageiros, trabalhadores, quanto também estudantes. Eles passaram de vedados até o ano de 2015 para o anexo 3, o ISS, e ICMS passou para o anexo 1. Já nesse mesmo ano, a alocação de bens, corretagem de imóveis, bem como a administração da corretagem de bens imóveis para terceiros, eles passaram para o anexo 3. Já em relação aos serviços como odontologia, engenharia, acupuntura, vacinação, banco de leite, jornalismo, que são as atividades intelectuais, eles passaram para o anexo 4. E a fisioterapia, o anexo 3. E em relação a outras atividades intelectuais, artísticas e científicas, eles passaram para o anexo 6. E outros serviços, que não são decorrentes de atividades artísticas, intelectuais e de natureza técnicas, todas elas passaram para o anexo 3. Bom, pessoal, em 2018, a primeira mudança foi o teto do ICMS e do ISS para a MEI, que passou de 60 mil para 81 mil, e empresa de pequeno porte, que passou de 3,6 milhões para 4,8 milhões. A segunda mudança em 2018 foi em relação às tabelas. Eram 6 tabelas. A tabela número 5, antiga, suas atividades foram colocadas junto com a tabela 3. E a tabela 6 passou a ser a nova tabela 5. Então, diminuíram de 6 para 5 tabelas. E as faixas eram 20 faixas e reduziram somente para 6 faixas. Em 2018, também começou a ser utilizado o fator R para determinar em qual faixa de tributação a empresa iria entrar. Esse fator R é feito com base nos últimos 12 meses em relação ao salário que foi pago, a folha salarial da empresa, e também o seu faturamento dos últimos 12 meses. Então, para calcular o fator R, é utilizado os 12 meses anteriores da sua folha salarial, dividido pelos 12 meses anteriores do seu faturamento. E aí a gente vai ter o fator R. Do seu resultado, se for superior a 28%, a tributação é feita em cima do anexo 3. E se for inferior a 28%, a tributação é feita sobre o anexo 5. Bom, pessoal, então após calcular o fator R e saber em qual anexo a sua empresa vai entrar, a gente faz outro cálculo para saber em qual faixa ela vai se enquadrar. Esse cálculo, a gente vai utilizar a receita bruta dos últimos 12 meses e a alíquota indicada para essa receita bruta. Então, o cálculo, a fórmula seria receita bruta dos últimos 12 meses vezes a alíquota menos a parcela a deduzir dividido novamente pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então, um exemplo seria uma empresa que tem 30 mil mensais de rendimento. Em 12 meses, ela teria 180 mil. Entraria a alíquota de 4%. Então, seria 180 mil vezes 4%, que dá 7.200.
menos a parcela a deduzir, que nesse caso é 0. Então seria 7.200 dividido novamente por 180 mil, que daria 0,04. Colocando em porcentagem, 4% ao mês.